Olá, seja bem-vindo ao Cuidado Integral. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, faça isso agora. Pouco se fala, mas em nossa cultura, principalmente a cultura do machismo, trouxe e traz inúmeros prejuízos aos homens. Os estereótipos construídos em torno do masculino, desde a tenra idade na educação dos meninos, tais como: homem não chora, homem deve fazer aquilo que deve ser feito, se você não bate, você leva, é melhor bater do que levar. São expressões que se tornam eco, frases que vão os acompanhar durante a vida toda, privando numa espécie de cárcere, impedindo-os de entrar em conexão com as suas próprias emoções e, consequentemente, entrar em conexão com as emoções das pessoas à sua volta. Na vida adulta, isso conduz a um grande conflito existencial entre uma masculinidade e a dificuldade de reconhecimento das suas próprias fragilidades. O psicólogo Ronald Levin, americano, em seus inúmeros trabalhos com homens, cunhou um termo chamado alexithymia masculina normativa. O que seria isso? Dificuldade para expressar emoções. Basicamente sem palavras para emoções. Se as emoções não são expressas em palavras, serão através do corpo. Geralmente os homens não admitem estar fragilizados e, por vezes, por não conseguir identificar o que sente, o faz, às vezes, com um repertório emocional muito restrito. Às vezes, estou cansado. Às vezes, eu estou sentindo um troço aqui no peito, ou às vezes eu estou com raiva. Porém, o comportamento denuncia que algo não está bem, porque o comportamento denuncia através da expressão ou de estar curvado, aquele comportamento de estar calado, recluso, ou uma boa parte do tempo sem produtividade. O lugar que a nossa cultura criou ao homem é uma espécie de gaiola psicológica pequena que contribui muito para a solidão masculina. Isso é mostrado na prática quando nós vemos, por exemplo, rodas de mulheres conversando, em que pode até ser que elas não se conheçam e estão iniciando uma conversa, mas é comum, em pouco tempo de diálogo entre as mulheres, uma já conhece as dificuldades das outras, elas conseguem expressar e comunicar as suas dificuldades, os seus medos, e em pouco tempo uma sabe das coisas individuais, pessoais, mais íntimas umas das outras. Diferentemente do público masculino, os homens, por vezes, em suas conversas, ainda que se conheçam há tempos e já tem uma certa amizade, o ambiente, ele é um ambiente hostil e conversam-se de tudo, conversa de carro, conversa de política, de dinheiro, de tantas coisas, mas não há espaço para conhecer e compartilhar as dificuldades uns aos outros. Há uma espécie de gaiola de solidão masculina em que, apesar de estar no coletivo, há solidões e preservam ali uma solidão individual. Interessante que o apóstolo Paulo ele propôs para nós um caminho de uma melhor maturidade, um caminho de expansão de consciência masculina, onde esse homem consiga galgar uma melhor qualidade de vida. No livro de Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 2, o texto diz: levem as cargas uns dos outros. No livro de Gálatas 6, verso 5, diz assim: cada um deve levar a sua própria carga. A aparente contradição entre, no verso 2, devem levar as cargas uns dos outros, e o verso de número 5, cada um leve a sua própria carga, ela é clarificada quando nós vamos entender a expressão que Paulo quis usar no grego, onde no verso de número 2, a expressão ali é fardo pesado. É peso insuportável, e a este Paulo aconselha que deve uns levar os fardos pesados uns dos outros, a uma ajuda mútua. E fardo pesado aqui são as questões, seja ela material, seja ela humana, seja ela uma questão de relacionamento, um trauma, uma experiência que se tornou um fardo
insuportável que tira toda a alegria de viver no presente. E quanto a estes, Paulo aconselha que uns devem ajudar aos outros a carregar os seus pesos, os seus fardos insuportáveis. Já no verso 5, Paulo fala sobre essa carga, que é o peso comum, peso suportável, na qual aconselha que a maturidade em que cada um deve levar o seu. E este peso suportável, esta carga aqui, este peso comum, Paulo está falando a questão das suas mochilas individuais, que são aquelas questões próprias de cada um, que se diz respeito ao trabalho, à profissão, as questões de relacionamento, a criação de filho, as questões das provisões, e que Paulo diz aqui que quanto a essas, cada um deve levar as suas. O desafio proposto pelo apóstolo Paulo é que homens maduros consigam reconhecer as suas próprias fragilidades, os seus próprios fardos pesados, pesos insuportáveis, e assim deve pedir, mas também reconhecer e também ajudar. Aqui há uma espécie de ambiente de amizades espirituais. Aqui há um aconselhamento para que se crie um espaço em que se possa compartilhar alegrias e dores, alegrias e tristezas, onde se possa compartilhar lágrimas, onde se possa compartilhar as dificuldades e os pesos insuportáveis. O maior exemplo disso a gente encontra na Bíblia Sagrada, aonde Jesus mostra o exemplo máximo de masculinidade. Porque nós sabemos que Jesus foi 100% Deus e 100% homem em seu ministério terreno. E em sua masculinidade, em seu exemplo humano, ele deixou para nós exemplos extraordinários, aonde durante o seu ministério nós vemos ele expressar fome, a necessidade de fome. Nós vemos ele expressar no livro de Marcos capítulo 6, convidando seus amigos para ir no lugar ao parte, porque ele estava cansado. Nós vemos Jesus não hesitar e chorar perante a morte do seu amigo, no livro de João capítulo 11, mas também nós lemos a expressão no livro de Lucas capítulo 23 e o verso de número 26, aonde ele não hesitou em, ao carregar a sua cruz, tendo os soldados romanos constrangido um sirineu a ajudar Jesus a levar a sua própria cruz, ele não hesitou e aceitou ajuda. Isso mostra para nós aqui que nós precisamos compartilhar e nós precisamos entender que nós precisamos desenvolver essa masculinidade, este caminho de maturidade. E aqui nos remete a uma reflexão. Qual o fardo pesado que está sobre você? Qual o fardo pesado que você carrega e você traz ao longo da sua vida, seja ela uma experiência traumática, uma dificuldade, e que persiste em acompanhar você diariamente, tirando a sua qualidade de vida? Qual é o fardo pesado que está sobre você, em que você insiste em dizer que isto é uma carga, uma questão comum, em que você quer levar sozinho, ou simplesmente por negar e reconhecer que isto é um fardo e que você pode compartilhar? Quais as dores que são expressas através do seu corpo, que mostra para você, que sinaliza para você que algo não está bem e que você pode e deve procurar ajuda? Então qual que é o problema? Busque ajuda de um amigo, compartilhe os seus fardos pesados e, se for o caso, por que não? Busque ajuda de um profissional, busque ajuda de alguém melhor capacitado que possa te ajudar, para que você dessa forma consiga encontrar um caminho de uma vida mais leve, em uma vida mais feliz e em que você possa viver de uma forma mais tranquila. E se talvez nessa manhã, nesse dia de hoje, você encontrou aqui essas palavras e ela te ajudou, compartilhe com alguém. Talvez possa, dessa mesma forma, ajudar um amigo que está também carregando um fardo muito pesado, sem saber que ele pode compartilhar com alguém, que ele possa então encontrar uma melhor qualidade de vida. Que assim seja, que nós possamos então compartilhar e dessa forma encontrar uma vida mais leve até uma nova oportunidade.